Bem-vindo à Semana Cine Power Doctor, aula 2. Quero saber o seguinte, você viu aquele filme que estreou em 2006 com Will Smith, que é um ator que eu amo, o filme A Procura da Felicidade, aquela cena que ele tá jogando basquete com o filho pequenininho, e aliás, esse filme é inspirado na história real do Chris Gardner, que foi um morador de rua e virou um grande empresário nos Estados Unidos. E uma cena em que o filho dele tá brincando e fala, ah, eu vou querer ser um grande jogador de basquete e tal, e ele pega e decepa, né, o sonho do filho e diz que ele não vai ser um grande jogador de basquete. Depois ele se dá conta do absurdo que ele tá fazendo de mutilar uma energia do filho em direção a algo, e ele diz algo que naquele momento, em 2006, quando eu vi esse filme, virou uma chave no meu coração. E eu tenho certeza que neste momento da Semana Cine Power Doctor, no final dessa aula, você vai ter uma chave virada na sua mente e no seu coração também. Quando ele diz que nunca deixe alguém te dizer do que você é capaz e que você não é capaz de fazer algo. E que muitas pessoas que não conseguem fazer as coisas, as pessoas que estão na zona de conforto, que estão presas aos medos, às crenças limitantes delas próprias, essas pessoas, elas vão ser as primeiras que vão te dizer que você não vai conseguir fazer alguma coisa. Mas nunca deixe que ninguém, e ele diz, nem mesmo eu, te diga o que você pode e não pode fazer. Se você quer alguma coisa, se você tem um sonho, você vá em busca e lute pelo seu sonho. Isso, gente, me arrepia, tá? E isso é realidade. A arte imita a vida e foi real, né, pro Chris Gardner, e é apenas um exemplo de muitos cases reais. E eu, né, guardadas as devidas proporções, também sou o case real, como você vai ver nessa aula, a minha história de como eu cheguei até aqui e o porquê que eu estou aqui contigo na aula 2 da semana inédita do Cine Power Doctor. Mas antes, gente, antes de eu falar sobre as 7 forças da odontologia, sim, a odontologia, assim como todas as profissões e todas as empresas do mundo, precisam ter mais de uma força. Então é uma composição de energias e de forças que dão potência para um negócio, para um business. Antes de eu explicar para você o que são essas 7 forças e como que você vai implantar com o menor esforço possível e o máximo de resultado possível isso na sua rotina, eu quero primeiramente fazer um lembrete. Se você está aqui e não assistiu a aula 1 da semana Cine Power Doctor, que está disponível na mesma página da semana, você para agora, eu vou te esperar e você vai e assiste a aula 1. Por quê? Porque eu tô construindo com você nessas aulas que estão desbloqueadas e liberadas apenas durante a data deste evento online, eu estou construindo com você uma linha de raciocínio, uma construção de um conhecimento, e você precisa ter os conhecimentos da aula 1 antes de assistir a aula 2 para você raciocinar e entender o assunto dessa aula. Senão você não vai compreender, e eu estou construindo uma linha de raciocínio importante para você atingir prosperidade, lucratividade e qualidade de vida. Você já sabe que o método Power Doctor é implantado em mais de 3.500 cirurgiões dentistas e funciona para mim e pode funcionar para qualquer cirurgião dentista do Brasil ou fora do Brasil, como a gente já teve muitos alunos. E a gente fala do que, gente? A gente não fala só de lucratividade, né? Dessa coisa do vil metal, né? Dessa coisa da monetização da odontologia. Muito pelo contrário, a gente fala de construir um ambiente de qualidade, de saúde, onde você, cirurgião dentista, se sinta valorizado e o seu paciente seja o primeiro e o maior beneficiado.
de você entregar para ele uma odontologia de qualidade. E todos os benefícios que vêm em torno disso. Se você tem equipe, a sua secretária, a sua recepcionista, se sentirem bem e você ter um ambiente de máximo resultado, menos esforço e máxima qualidade de vida e transformação positiva. Se você atende convênios, se você não se sente valorizado, ou mesmo se você não atende convênios e se sente bem com a sua odontologia, mas quer crescer, ou se você é estudante de graduação, ou se você já está formado há muito tempo, mesmo que você não tenha consultório, e especialmente se você não tem consultório, você pode construir o seu legado também, mesmo sem ter um espaço físico para você. Você pode atender mais, conseguir mais indicações, você pode aumentar, né, a percepção de valor e o ticket dos seus honorários quando você aprende a praticar a odontologia valorizada, que é ensinada aqui somente agora, durante a semana Cine Power Doctor. Então, vai lá e assiste a aula 1 e volta aqui. E eu quero também aproveitar e agradecer, né, os inúmeros comentários, directs, mensagens, né, o pessoal do grupo de WhatsApp. Se você não tá no grupo de WhatsApp, clica aqui nessa página, você vai localizar, entra agora no grupo de WhatsApp, porque lá tá rolando material didático, PDF que a gente envia para você, lista de fornecedores, todas as informações fundamentais para você ter as transformações incríveis que a odontologia pode trazer para você. Gente, a odontologia é um mercado em ascensão absurda. Olha o preço das ações da Line Technology, olha o preço das ações da Sirona, olha o preço das ações de todas as empresas da Straumann, as empresas relacionadas à nossa área. A odontologia é considerada um dos melhores business do mundo e não é possível que você, cirurgião dentista, não desfrute disso, né? Não passe a fazer parte dessa festa que é a odontologia. E é uma festa para a saúde, é uma festa para a beleza, é uma festa para o bem-estar. E você pode se sentir assim e entregar mais para os seus pacientes também. Então, obrigada pelos seus comentários e pela sua participação. Seguimos então na nossa aula sobre as 7 forças da odontologia. Mas antes, eu quero te contar brevemente como que eu vim parar aqui, como tudo aconteceu na minha vida, para que você entenda o porquê que eu estou aqui ensinando você a prosperar com a sua odontologia. Olha, o meu coração começou a bater pela odontologia quando eu tinha 12 anos, quando eu comecei a usar aparelho, usei Astroral, usei brackets com o meu tio, que me inspirava muito. Ele vivia uma vida muito confortável e muito feliz. Eu sentia que ele tinha um reconhecimento, né, dos seus pacientes com a odontologia que ele vivia. Então aquilo me inspirou muito e eu quis vivenciar aquilo para minha vida. Então, aos 12 anos eu coloquei na minha cabeça, quero passar no vestibular da USP de Bauru, ali no interior de São Paulo, e eu sou natural de São Carlos, isso mesmo, do interior de São Paulo. Ali, aquilo era para mim assim o máximo, né, do sonho, do resultado. Pois bem, eu me esforcei muito, eu estudei bastante, mas mais do que isso, eu mentalizava, eu visualizava, inclusive durante muitos anos, eu entrando por aquela porta, e eu fico arrepiada por aquela porta da USP de Bauru. E realmente, em 96, isso realmente aconteceu. Com 17 anos, eu passei no vestibular que eu tanto sonhava. Aliás, essa característica que se chama antecipação, ou seja, você visualizar o que você busca com uma certa antecedência e se preparar um pouco para isso, é uma das habilidades que você vai ao longo do tempo desenvolvendo comigo aqui. Mas calma, 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 não fique com medo, não fique preocupada, meu Deus, tem que fazer um monte de coisa, vivenciar um monte de coisa. Não, ao contrário. Aqui no Power Doctor, a gente vivencia e ensina a lei do menor esforço, isso mesmo. Você tem que se esforçar na sua odontologia científica, clínica, para você entregar aqui, ó, na cadeira, resultados clínicos incríveis para o seu paciente. E isso já é maravilhoso. O restante das habilidades que você vai aprender aqui no Power Doctor, você vai aprender apenas o suficiente para que você tenha resultados. Então, quando eu estiver falando, por exemplo, de gestão de pessoas ou de marketing digital, não é necessário, né, que a gente mergulhe profundamente, passe horas entendendo como fazer anúncios complexos nas redes sociais, porque eu não faço isso. Então, o que eu vou compartilhar com você aqui são os conhecimentos de equipe, marketing, gestão financeira e todos os outros aspectos das 7 forças da odontologia, até uma profundidade suficiente para que você tenha esse aumento do faturamento e que você duplique o seu faturamento em 3 vezes e que você possa fazer isso constantemente como eu faço aqui. Tudo com qualidade, no ritmo, no seu ritmo.
mas eu preciso que você abra a sua mente. Por isso eu vou te contar que, então, eu comecei a fazer odontologia em 96. Quando eu me formei, em 99, o mercado já tinha se transformado muito, e você sabe, acompanha com a gente, né, o volume de colegas que entram no mercado e depois convênios, e começou a ter uma transformação mercadológica na odontologia brasileira muito significativa, de forma que, quando eu comecei a trabalhar, a realidade que eu me deparei era muito diferente com aquela que eu havia sonhado. E isso começou a me trazer uma série de perguntas, questionamentos, frustrações. Nisso eu vim a Porto Alegre para fazer o meu mestrado em ortodontia e comecei a trabalhar em algumas clínicas, em alguns consultórios de colegas. E eu fui atendendo, eu me esforçava muito, eu trabalhava muitas horas, e aí entra de novo aquele insight de você trabalhar muitas horas aqui no mocho não é o que vai fazer a sua odontologia prosperar e se transformar. Você tem que ter a inteligência de entender a sua hora clínica, tá? O investimento da sua hora clínica, o investimento da sua energia e que em muitos momentos você tem que estar fora do mocho, como agora, para poder criar a odontologia que você sonha, para você aumentar o seu ticket médio, para você aumentar a percepção de valor do seu trabalho. É tudo isso que você vai ver comigo agora. Então, naquela época, quando eu comecei, eu trabalhava, atendia 12 horas e eu me sentia frustrada e chateada porque eu não sentia que eu poderia ter a satisfação e os resultados de conforto, qualidade de vida, prosperidade que eu havia sonhado e que eu tinha visto na minha família acontecer, né, no passado. Então, foi nesse momento que eu tive a grande ideia. Eu fazia parte do grupo de estudos do Leopoldino Capelloza, aliás, um ortodontista que eu admiro muito, e naquele grupo de estudos tinham vários ortodontistas, alguns veteranos, que me inspiravam muito. Então foi quando eu coloquei minha mochilinha nas costas, eu era solteira, não tinha filhos ainda, não tinha a Manu que eu tenho hoje, e saí viajando pelo Brasil. Eu viajei por mais de 20 consultórios. Eu pedia para os meus colegas, os que me inspiravam, os colegas que eu via que tinham resultados incríveis, os colegas que eu via que tinham aquela odontologia clínica e monetária e estrutura que eu gostaria de ter no futuro. E eu viajei e eu ficava escondida, às vezes atrás da porta, ouvindo como que eles se comunicavam com os pacientes. Eu analisava como que as secretárias atendiam os pacientes. Eu fazia uma análise de como era o ambiente. E aí, além disso, eu fiz uma especialização em gestão da saúde na Federal e, mais do que isso, estudei e li muitos livros, porque eu sou uma entusiasta pelo empreendedorismo. Tudo que eu vi, olhei, aprendi, eu fui escrevendo, fui anotando e com isso foi nascendo e nasceu finalmente em 2011 a primeira turma do curso Power Doctor, porque daí eu me preparei e abri a minha clínica aqui em Porto Alegre em 2010 e eu me sentia preparada, porque eu sabia que eu não poderia abrir uma estrutura grande com 4 consultórios sem que eu estivesse preparada. E eu havia percebido que eu não precisava e não poderia estar preparada apenas tecnicamente. Eu precisaria ter outras habilidades e eu fui atrás de descobrir quais eram essas habilidades, visitando muitos dentistas e lendo sobre outras empresas de outras áreas que tinham grandes resultados e aplicando essas metodologias aqui. Então, tudo que você pode imaginar em termos de gestão de pessoas, em termos de treinamento de equipe, de gestão financeira, de comunicação com clientes, de experiência do cliente no ambiente, o atendimento com a metodologia Disney, tudo isso fez parte e faz parte dos ingredientes que compõem o método Power Doctor. Agora, eu não recomendo e não acho necessário que você pare tudo e leia toda a montanha de livros que eu li. Por quê? Porque esses livros falam de outros tipos de negócio e contam histórias profundas, né, sobre outros negócios que não são a odontologia. E muitas das metodologias ensinadas não se aplicam à nossa área. Então, o que eu fiz? Eu peguei o que tinha aplicação prática na odontologia no nosso universo, apliquei aqui na minha clínica durante os últimos 11 anos, testei, validei e extraí desses livros, desses conhecimentos e do consultório desses colegas apenas o que funciona e o que já foi testado aqui na prática. E é isso que você
vai ver aqui durante a semana Cine Power Doctor. É a influência de todos os cirurgiões dentistas muito bem sucedidos que eu conheci e visitei, mais os grandes livros de empreendedorismo com técnicas já testadas e validadas. Então fica tranquilo. Por quê? Porque isso é o atalho e é o resumo de tudo que você precisa fazer passo a passo, mastigado, para você ter mais resultado em menos tempo, com menos esforço. E aí, depois que nasceu a primeira turma do Power Doctor presencial, nós começamos a ter o Power Doctor online e assim foi indo. E isso aqui na semana Power Doctor você vai descobrir. Agora você deve estar pensando, ah, tá bom, Marina, legal, mas e por que você ensina isso, né? Já que é tão bom, por que você não guarda para você? Existe uma máxima que nos diz, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. O segundo motivo é que eu tenho uma dor e talvez raiva seria a palavra? Pode ser raiva. Eu tenho raiva de ver a nossa profissão desvalorizada, tá? Eu tenho raiva, eu não gosto de ver a nossa profissão desvalorizada, eu não gosto de ver a nossa profissão sendo oferecida a preço de banana no centro, aparelhos sendo oferecido gratuitamente. Isso me ofende como profissional e como ser humano. Eu fico triste quando eu vejo isso. E quando eu vejo isso, eu sei que isso acontece por uma falta de conhecimento sobre empreendedorismo e odontologia, tá? Então, por exemplo, é muito difícil você ver contadores, né, fazendo esse tipo de abordagem, contadores panfletando no centro, oferecendo consultas gratuitas e abertura de empresas sem custo, né, por exemplo. Então, outras profissões não chegaram nesse estágio, né, de ofertas e de degradação e de aviltamento da profissão. E a odontologia passou por muitos momentos assim. Talvez você, dependendo da cidade de onde você está e do universo que você vê, talvez você veja isso hoje. Então, eu quero com o Power Doctor, e isso vem acontecendo, né, muito de uma maneira incrível, e você vai ver histórias aqui emocionantes, você vai chorar aqui comigo, porque isso vem acontecendo de uma maneira muito significativa. Power Doctor vai colocando a mãozinha nos colegas e vai trazendo a valorização da nossa profissão gradativamente. O amor que eu tenho pela odontologia e o amor que eu tenho pelo que eu faço aqui todos os dias, ele é maior ele é maior do que eu. E eu sinto que eu preciso extravasar e transbordar essa abundância com os colegas. Por quê? Quanto mais colegas estiverem praticando odontologia valorizada, melhor será, em primeiro lugar, para todos os pacientes. Por quê? Porque nós vemos que, no final das contas, existem situações que os colegas não conseguem oferecer o tratamento qualificado ou fazem uma restauração que não performa, que tem falha, que não dura. Outro dia eu recebi uma paciente que tirou o aparelho, né, tirou os brackets numa outra clínica, numa clínica que cobrava um honorário mínimo e deixou todas as resinas no paciente. A paciente no primeiro momento estava revoltada. Quando eu expliquei como funciona a remoção, quando ela me viu removendo, quando eu fiz todo o script da odontologia valorizada para ela, e obviamente, né, cobrando os meus honorários justos para fazer aquele trabalho, no final da consulta ela me agradeceu e disse que achava que eu deveria cobrar mais pelo tratamento que eu havia feito na filha dela em remover aquelas resinas com tanto cuidado, com tanto carinho. Então é essa odontologia que eu quero te mostrar, que você vai conhecer aqui comigo no Power Doctor, na semana Cine Power Doctor. Depois que eu comecei a dar orçamento da forma que a Marina preconiza, 100% dos casos que eu dei orçamento fecharam. A gente vê um aumento no faturamento. E a outra meta, que era receber novos pacientes, ela foi triplicada. Que o nosso faturamento chegou a 10 vezes mais, em um período muito curto, de 2, 3 meses. Tanto é que o nível de captação, eu sou apaixonado pelas planilhas da doutora Marina, explodiu. Assim, o número de indicações é absurdo, é praticamente quase o triplo do que era o ano passado para esse ano. Foi incrível, assim, na primeira semana. Já tinha gente ligando, já tinha gente mandando e-mail. O fato da Marina ser dentista e vivenciar a mesma rotina que todos nós vivemos
Faz muita diferença. As 7 forças da odontologia. Primeiro, é importante que você entenda, por favor, meu colega cirurgião dentista, que os currículos das faculdades de odontologia, eles foram feitos há muito tempo atrás e eles estão completamente desatualizados, muitas vezes até tecnicamente, cientificamente, com o que acontece, o que rola no mundo fora dos muros da universidade, no mundo aqui do mercado atual. Então, o mercado do paciente, o mundo do business da odontologia, esse mundo que eu falo que as ações da Straumann, da Sirona, da Align crescem a cada dia, né, da Dental Creme, que demonstra, né, o quão promissor é o mercado e o business da odontologia. Esse mundo, muitas vezes, ele requer algumas habilidades que estão muito longe de serem ensinadas ainda dentro dos muros da universidade. Esse é o primeiro espaço que você tem que entender. Ocorre que a complexidade do mundo, ela ocorreu não só para a odontologia, mas para todas as áreas do conhecimento. E realmente, muitas profissões estão se atualizando, mas os currículos básicos ainda não se atualizaram. Então, os profissionais precisam buscar conhecimento fora da universidade para que eles tenham mais performance no mercado de trabalho. E essa é a nossa proposta aqui no Power Doctor. E isso, você viu aqui na minha história, foi o que eu fiz há muito tempo atrás e sigo fazendo e atualizando para entregar para você quais são as habilidades importantes para que você tenha performance e resultados incríveis na odontologia. Entenda por resultado, eu não estou só falando lucratividade, isso é importante também, mas eu estou falando tempo livre, qualidade de vida, pessoas do seu lado felizes, pacientes gratos, você tendo margem para pagar, né, a sua estrutura, comprar os melhores materiais e também para você ter a sua casa, para você ter o seu conforto, né, e oferecer conforto para sua família. Então é um ponto de vista de crescimento do país, de pagar impostos e contribuir com o crescimento. É um ponto de vista de empreendedorismo para crescimento, porque empreender transforma o país. Tem um ato coletivo e cívico nisso e também um ato para você, né, para você passar por esse planeta com muito mais prosperidade, com oportunidades e ter uma vida incrível. Dentro disso, então, você já entendeu que existem outras habilidades além do que você aprendeu na faculdade que são essenciais aqui, que são as habilidades que eu desenvolvi e vou compartilhar com você agora. Vamos lá. Então, as 7 forças da odontologia são as seguintes. A primeira força, nós não vamos falar dela aqui. Por quê? Porque a primeira força é a técnica odontológica. Então, claro, todas as profissões e a odontologia também, claro, você tem que ser bom tecnicamente, fazer e entregar a restauração, o tratamento ortodôntico, enfim, o procedimento que você se propõe a fazer. Essa é a primeira força e você se dedicou a ela até agora e agora você vai abrir os seus olhos e você vai se dedicar às outras forças também. É claro que quanto melhor for a sua técnica e quanto melhor for as outras forças, ótimo. Agora, não adianta você ser apenas bom tecnicamente, isso você já está entendendo aqui durante a semana Cine Power Doctor, porque apenas ser bom tecnicamente não vai fazer com que o seu paciente valorize, a sua equipe funcione, você entregue o melhor resultado no menos tempo, você tenha uma margem de lucratividade adequada para ter uma vida saudável, ok? Já entendeu? Maravilha. Força número 2. A força número 2 é extremamente importante e ninguém fala dela. Provavelmente é a primeira vez que você vai ouvir falar disso dentro do mundo empresarial. Embora eu já circule, né, especialmente fora do país, no mundo empresarial, a gente vê e sabe que isso é fundamental, que é a emoção, especialmente a sua emoção. E é verdade. Observa que o que você sente gera pensamento na sua mente. Esses pensamentos que estão sendo gerados pelos seus sentimentos, eles se transformam em ação. Essas ações, elas têm consequências nos outros e em você. E essas ações, elas se transformam em fatos que vão definir o seu destino, que vão definir como a sua vida vai se desenrolar no dia a dia. Observa que tudo que você pensa antes disso veio de um sentimento. Isso é da natureza humana. Dentro do método Power Doctor, hoje nós temos uma sequência de ações, aulas que direcionam as suas crenças, o que você acredita e direcionando o que você sente. Lá no Business Mastery que eu fiz nos Estados Unidos, eles falavam muito em state, Story e Strategy, 3S. Você vai aprender e precisa dominar o seu state. Isso foi algo que eu precisei ao longo da minha vida desenvolver muita habilidade. Por quê? Porque no dia a dia, você no seu consultório pode se sentir frustrado, ou mesmo nas clínicas onde você atende, quando você é um dentista parceiro. Você chega, a secretária não fez exatamente o que você queria, o paciente não correspondeu e não compreendeu, ou o paciente está questionando algo que você não concorda. Quando você gerencia o seu state,
estado emocional e elabora uma estratégia, muda a história que você está contando para você mesmo, que é o state story, você ressignifica essa história e a partir daí cria uma estratégia para abordar aquele tema de uma forma que aquilo funcione bem para você e te traga o resultado que você quer, você não está atuando como um rato, você está atuando como um ser humano. Observe, um animal, isso é verdade, gente, pode parecer estranho, pode parecer abstrato, intangível, mas eu tenho que te dizer isso. E ninguém te diz isso, isso é um conteúdo rico. Isso é um conteúdo profundo. Eu não tô falando que, igual outros players, que prosperar na odontologia é só você investir não sei quantos milhões de reais no Google, não é. Porque daí vai vir um monte de paciente que não valoriza, que não quer pagar, a sua secretária vai ficar exacerbada e você vai ter um monte de problema. Meu compromisso aqui contigo é com a verdade. É profundo isso, mas é assim e isso não dá trabalho, é assim que você chega no resultado. Me ouve. Quando você domina o seu state, que é o seu estado emocional, as coisas vão acontecendo ao seu redor, mas você interpreta isso, gerencia, muda a história daquilo para você de acordo com o treinamento mental e aí você reage de uma maneira estratégica. O que os animais fazem? O que o cachorro faz, o rato faz, né? Os animais fazem. Eles agem de uma maneira imediata, de uma maneira límbica, né, que a gente fala, de uma maneira assim, aconteceu uma coisa, uma pessoa chegou reclamando, um paciente falou isso, a secretária falou aquilo, imediatamente você reage. E essa sua reação, ela é baseada no que você sente, que é baseada no que você acredita, no que foi ensinado na sua infância. Marina, vamos colocar todo mundo no divã? Não, porque hoje existe uma forma de criar um raciocínio para isso. A sua emoção está relacionada ao seu mindset de crescimento, se você vai crescer ou não, está relacionado com o que você sente, o que você acredita. E isso precisa ser trabalhado e organizado para que você realmente prospere na sua vida profissional e pessoal também. Isso faz parte das 7 forças do Business Mastery do método Power Doc. A força número 3, que é a comunicação. Depois de que você organiza os seus sentimentos e organiza a sua estratégia para você agir no seu dia a dia, tá? Eu digo isso porque todo mundo, Marina, como é que eu faço a equipe fazer o que tem que fazer? Como é que eu faço os dentistas parceiros fazerem parte do meu dia a dia? Como é que eu mostro para o paciente, né, todo o investimento que eu estou fazendo no tratamento dele para ele compreender? Como é que eu organizo isso? Isso é o controle da sua emoção, que é a força número 2. A força número 3 é fundamental, que é a forma que você vai usar para comunicar isso nas pessoas à sua volta. Como que você se comunica com seus colaboradores para que eles façam a lista de tarefas e atinjam as metas? Como que você se comunica, caso você seja um dentista que não tem consultório, como que você se comunica com os pacientes e com a equipe que está na sua volta para que você também tenha o seu próprio crescimento dentro das clínicas onde você atende? Como que você se comunica nas redes sociais, especialmente como que você se comunica com o seu paciente? Por exemplo, no método Power Doctor a gente tem o treinamento de programação neurolinguística de valorização da odontologia. A gente tem, por exemplo, a lista das palavras proibidas, dentinho, os diminutivos, a palavra caro, a palavra encaixe, a palavra atrasado. Tudo isso vai configurando e somando uma série de informações na mente do seu paciente. Então o seu paciente, quando ele está no seu ambiente, ele não pode, por exemplo, ver as pessoas perguntando coisas para você durante o atendimento, ou a sua funcionária perguntando: doutora, você quer o ionômero A ou o ionômero B? Não tô achando qual que é. Todas essas comunicações de baixa energia enfraquecem a percepção de valor do seu paciente. Da mesma forma, os seus colaboradores, as pessoas que estão na sua volta, mesmo que você tenha, né, um colaborador só no seu espaço, ou mesmo que você seja um dentista parceiro que trabalhe em outras clínicas, você quer, por exemplo, que agendem melhor os pacientes, né? Como que você vai comunicar os treinamentos que você vê aqui? Você não vai apenas chegar com o manual, o nosso checklist que a gente oferece aqui. Você vai comunicar isso de uma maneira que a pessoa entenda a razão de por que fazer e que ela sinta a importância. Então a comunicação ela é fundamental com os pacientes, com os colaboradores, com as pessoas e com você mesmo, para que você crie o ambiente de percepção de valor. Usar as palavras certas, dizer as coisas com estratégia, né, e de maneira organizada e valorizada, vai fazer com que você aos poucos evolua e treine dentro da odontologia de valor, que é do método Power Doctor. Marina, mas isso é muito difícil, eu não me comunico bem, eu não sou uma pessoa... Esqueça as crenças limitantes. Você sempre pode ser melhor
do que você é hoje. E aliás, o sentido da vida é evoluir, o sentido da vida é crescer. Se você não consegue fazer isso por você, que você faça pela sua família, pelas pessoas que você ama, para deixar um legado, deixar um conforto, ou pelo seu país, porque também você contribui com a evolução do país e de todas à sua volta quando você evolui profissionalmente. Um ponto extremamente importante na comunicação com o paciente são as consultas, a primeira consulta e a segunda consulta dele na clínica, tá? Que nós chamamos no nosso método, primeira consulta e segunda consulta. Essas consultas, gente, elas têm um roteiro dentro do nosso método do que deve acontecer, de como você constrói um raciocínio. Muitas vezes o paciente ele acha que o tratamento está caro, ou ele protela a decisão de realizar o tratamento porque ele não percebeu o valor que o tratamento vai ter na vida dele. Ele não percebeu os impactos positivos que ele vai ter após a realização do tratamento. Ele não percebeu a necessidade do tratamento. Muitas vezes os colegas, eles verbalizam só e entregam um papel de receituário com o preço do tratamento na mão do paciente, sem estimular, por exemplo, o canal visual de mostrar para o paciente a foto dele agora, e a foto de um caso tratado antes e depois, o conceito do que é a saúde bucal plena e de qual é o caminho que vocês têm que trilhar juntos para alcançar a saúde bucal plena, e muito menos de dizer, né, muitas vezes não dizem quais os benefícios que ele vai ter para a vida dele inteira quando ele atingir a saúde bucal plena. Então, as comunicações e o estímulo aos canais auditivos e visuais dos pacientes na primeira e na segunda consulta são um dos pontos mais transformadores do método Power Doctor. A gente vai aprofundar um pouco mais este tema na aula 3 aqui da semana Cine Power Doctor, porque esse aspecto da primeira e da segunda consulta, ele é muito decisivo na conversão de pacientes. Eu já fiz esse teste, tá? Quando a gente tem alguém que não tá com o treinamento exato da consulta, fazendo a consulta de apresentação do plano, e quando eu faço a consulta, um outro colega que tá com treinamento faz a consulta, a taxa de conversão muda. A taxa de conversão muda. Então, na aula 3 dessa semana do Cine Power Doctor, você vai aprofundar um pouco mais comigo nesse assunto, que é a comunicação com os pacientes na primeira e na segunda consulta, que é a apresentação do plano de tratamento. A quarta força é a experiência. A experiência é justamente a experiência do seu paciente no seu ambiente, a experiência dele com o atendimento da sua equipe, e é o estímulo aos 6 sentidos do paciente: visão, olfato, paladar, audição, tato e emoção. A experiência, ela é uma experiência física e ela é uma experiência emocional, sensorial. Quanto melhor e mais cautelosa e mais elaborada for essa experiência, mais percepção de valor você vai criar no seu ambiente. Quanto mais a sua marca estiver presente também nesse espaço, mais você registra a percepção de valor do seu ambiente. Então, você fortalece a sua odontologia quando você cria uma experiência. E lembre-se que existem conceitos importantes de experiência durante o atendimento clínico, aqui dentro da sala, tá? Como, por exemplo, a anestesia totalmente indolor, como, por exemplo, o afastamento de lábios que não seja feito com os dedos e sim com o espelho. Tá? Como, por exemplo, a entrega do óculos de proteção, o sistema de entretenimento dentro do consultório. Então, existe toda a experiência, tanto do atendimento clínico, como da recepção e como da forma como o paciente tem os 6 sentidos estimulados dentro do ambiente. Então, a experiência, ela é extremamente importante para a percepção de valor e a construção da odontologia de alta performance. Força número 5 são as pessoas. Isso mesmo, pessoas. Ninguém faz nada sozinho, tá? E você certamente não vai fazer. Mesmo que você seja um dentista parceiro, né? Não há problema em ser dentista parceiro, ao contrário, né? Dependendo das situações, você tem muitas vantagens. Você precisa lidar com as pessoas, com os outros dentistas, com as secretárias, com o dono da clínica onde você atende. Se você tem um consultório, mas não tem nenhuma secretária, você tem que lidar com o fornecedor, com o cara que vai fazer o seu marketing digital. A condução de pessoas, e se você tem equipe, uma recepcionista ou duas, né? Uma auxiliar, uma recepcionista, ou como eu, né, uma equipe grande, a condução das pessoas para que as pessoas contribuam positivamente na construção de uma odontologia valorizada é fundamental.
Para quem? Para elas mesmas, claro, para os pacientes e para você. Então, como que se conduz as pessoas? Como que se treina as pessoas? As pessoas não são robôs, né? Não basta que a gente entregue a elas, embora a gente tenha isso no nosso método, a lista de atividades, a lista de rotinas, o checklist diário e o manual de conduta de cada colaborador para cada área especificamente, né? A gente tem tudo isso para você fazer download, fazer as alterações e as edições conforme a sua realidade do seu consultório. Mas acontece que as pessoas não são robôs. Para que elas façam tudo, precisa primeiramente elas compreenderem por que fazer, é o primeiro passo, depois como fazer e exatamente o que fazer. Então é por que, como e o que. E além disso, elas precisam ser trabalhadas constantemente. Então, alguns métodos que a gente desenvolveu aqui no Power Doctor, por exemplo, da folha de sala, da reunião semanal, da forma de você aprender a dar um feedback positivo para alguém, a estratégia de lembretes, né? As mesas clínicas que a gente usa, que são checklists para auxiliar a equipe de dentro dos consultórios a separar os materiais. Isso vai trazendo o quê? Produtividade para você. Uma das formas melhores de você ter lucratividade na odontologia é você fazer o mesmo procedimento que você faz hoje na metade do tempo, porque o maior custo da sua odontologia é o preço da sua hora clínica. Então, quando você na sua hora clínica consegue agregar vários procedimentos simultaneamente ou fazer o que você faz em menos tempo, você tem mais tempo livre para fazer o marketing digital, para fazer uma postagem, para treinar a sua equipe ou para atender outro paciente, né? E é dessa forma, tendo velocidade, que você vai performar e você vai aprender tudo isso no Power Doctor. Então, a mesa clínica, por exemplo, no momento em que você chega e todos os materiais estão separados e o procedimento acontece, não é estabalhoado correndo, né? Que o paciente fala, nossa, que correria. Não, o procedimento acontece tranquilamente, tá? Mas num tempo menor, e você sabe que isso é possível, porque quando você começou a faculdade, você demorava a tarde inteira para atender um paciente, né? Hoje você tem mais habilidade. Isso você vai conseguir e vai aprender, e isso tem a ver com pessoas. Como você faz as pessoas fazerem o que deve ser feito, faz parte de uma das 7 forças do nosso método Power Doctor. A força 6, I love numbers, numbers loves me. Eu quero que você repita este mantra comigo. I love numbers. Repita, por favor. Numbers loves me. Gente, chega de fugir dos números. Chega da gente achar que, eu sou dentista, eu não sei nada dos números. Olha, tudo que eu tô falando aqui no método Power Doctor não é que você vai ter que se tornar um ultra especialista. Não é essa a nossa proposta aqui. Você não vai se tornar um ultra especialista nas outras forças do método Power Doctor. E essa é a grande vantagem. Você vai aprender aqui comigo o que você tem que saber de cada força para a odontologia de alta performance, mas apenas o que você tem que saber para ter mais resultados. E não saber de uma maneira profunda cada tema, porque a gente não tem tempo para isso e não é a nossa intenção. Não é a minha intenção que você seja um especialista em ciências da contabilidade, por exemplo, porque nós somos dentistas. Mas a força 6 é a gestão dos números, especialmente a gestão financeira e a gestão dos indicadores, tá? Ou seja, quantos pacientes novos chegaram por mês, destes quantos iniciaram o tratamento, qual é a sua taxa de conversão. E também qual é o custo da sua hora clínica e qual tem sido o faturamento dos procedimentos. Você vai aprender no método Power Doctor como você faz a gestão financeira de um jeito simples. Não é um monte de planilha, não é ficar contabilizando a hora clínica, contando a gota de cada adesivo, não é nada disso, tá? De uma maneira simples, você vai preencher comigo as planilhas, os números. Não são muitas planilhas, são 2, tá? E vai conseguir desenvolver uma rotina de você dedicar apenas um turno por mês para olhar para os seus números. Agora, por que é fundamental olhar para os seus números? Gente, o crescimento, ele acontece quando você olha para ele. E quando eu estou falando olhar para os números, eu não estou falando olhar para quanto você gasta. Eu estou falando olhar para quanto você quer ganhar, mais do que olhar para quanto você gasta. E isso é um erro também. Eu vejo muitos colegas com um foco muito grande nas despesas e um foco pequeno em metas, tá? Em criação de metas e geração de indicadores.
tá? Então, por exemplo, indicadores é o quanto você cresceu do mês passado para esse e quanto você pode crescer no próximo mês, considerando o seu investimento em marketing digital e a taxa de conversão de pacientes que você tem. Isso vai ser apresentado de uma maneira bastante simples, inclusive para você conseguir engajar a força anterior que nós estávamos falando, que são as pessoas engajadas com as metas. A coisa mais básica do universo é você ter um número para olhar, você ter uma meta. A Align Technology, inclusive, né, tem ensinado isso muito para os dentistas quando colocou essa questão de selos, né, do Invisalign, eu quero atingir o Silver e tudo, que nada mais é do que traçar para o doutor uma meta. Né? E com isso, a gente tem visto, né, os doutores vêm se superando apenas porque eles têm um target, porque eles têm um número na mente. Tá? E com isso mobiliza a equipe, mobiliza todos para que faça acontecer. Agora, eu não estou falando que você vai bater meta vendendo coisas baratas e a todo custo, né? Não, é bater as metas olhando para o faturamento, olhando para o lucro que você quer ter, tá? E observando o seu crescimento ao longo disso, ok? Então, a Força 6, ela fala sobre finanças e gestão dos seus números de um jeito simples e fácil e você vai estar desenvolvendo isso aqui com a gente. Força 7 é maravilhosa, é importante, tá? Porém, você já viu que não é apenas ela que vai definir o seu destino. Mas a Força 7, né, fundamental, é o marketing, tá? E quando eu tô falando marketing aqui, eu não estou falando apenas o marketing digital, tá? Eu estou falando marketing. Por quê? Porque a gente tem no marketing, a gente tem a comunicação interna, isso é marketing. A uniformização da equipe, isso é marketing. As mensagens que você elabora e que a gente tem no nosso método Power Doctor, a mensagem que a sua secretária usa para responder o paciente que faz o primeiro contato, né? Como esse paciente deve vir até a consulta, como ele vai ser chamado para comparecer, né? Qual vai ser a resposta que ela vai dar, por exemplo, quando o paciente telefona e fala que ele está só querendo saber de preço, né? Quanto que é a manutenção na ortodontia? Quanto que é o implante? Como que ela vai responder esse paciente? Isso tudo é marketing, além do marketing digital, tá? Então, a criação e o desenvolvimento do marketing digital e o marketing de comunicação e o marketing interno dentro da sua odontologia, ela define muito do resultado que você vai ter e principalmente o quanto o paciente vai perceber do seu valor para o tratamento dele. O marketing, por exemplo, sensorial, né, que faz parte da experiência, define se o paciente está se sentindo bem ou não. Então, nessa ressalva sobre o marketing, eu quero destacar aqui, tá, a resposta e o atendimento telefônico ao primeiro contato do paciente, tá? É um destaque e uma informação relevante aqui para você. Eu vejo muitos colegas investindo muito em marketing digital, investindo tempo e energia em gerar conteúdo em post e também dinheiro, né, em patrocínios de post, quando ocorre que esses pacientes que fazem contato via WhatsApp ficam esquecidos ou são atendidos sem nenhum treinamento por parte da equipe. E a gente tem dentro do nosso método um script que eu vou alinhar com você agora e a gente sabe, né, que isso funciona muito bem. E tem gente que fala, mas é que não existe um script perfeito. Existe sim. E a sua colaboradora, a sua funcionária que atende o telefone, ela precisa de um guia. Não adianta você chegar para ela e falar assim, você tem que atender bem o paciente, você tem que atender o paciente com carinho. Isso é muito intangível, isso é uma percepção, isso é vago, né? Não tem como uma colaboradora compreender isso. Então, você tem que ter sim um direcionamento e um script. Então, primeiro, por exemplo, o paciente chega, né? Faz o primeiro contato, olá, gostaria de saber o preço da manutenção de ortodontia, né? O primeiro retorno, a primeira resposta, ela tem que ser, olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa clínica. Como é o seu nome, por favor, né? E perguntar o nome da pessoa e depois ela se apresentar, ou seja, fazer primeiramente uma conexão humana.
Só isso já modifica a forma da pessoa entender e já deixa ela sentindo uma percepção de valor diferente. E aí depois disso ela vai seguir com um script de apresentação da metodologia da clínica. Olha, eu entendo, que legal que você quer saber, né, o investimento da manutenção de ortodontia. Mas primeiramente, me fala um pouquinho sobre você, né? Você já está usando o aparelho? Você está procurando algum tipo específico de tratamento? Então, depois que existe a conexão emocional, o primeiro passo para você ter uma conversa eficiente de conexão com esse paciente, especialmente se ele vem da internet, é ela fazer uma pergunta, porque se interessar pela pessoa do outro lado e ouvir o que ela tem a dizer, estabelece uma conexão humana muito relevante. E depois dessa resposta, aí sim ela desenvolve todo o script do Power Doctor de apresentação da metodologia do seu consultório, da sua clínica, tá? E de convite para o paciente fazer o agendamento. Então não é uma coisa difícil, porém não é algo que as pessoas sabem fazer, e isso realmente muda muito, principalmente o que a gente vê nas nossas pesquisas, muda demais a taxa de comparecimento da primeira consulta, tá? E também já a conversão e a percepção de valor do paciente. Então a sétima força é o marketing, e dentro disso é o universo, né, de scripts, tipos de posts, o que você deve fazer no seu site. O seu site, eu vejo muitos sites errados, né? Os sites têm que ter os menus fixos, tem que ter o botão do WhatsApp, tem que ter o telefone flutuante, o telefone clicável. Então assim, ó, muitas informações fundamentais para você ter o marketing digital e o marketing offline alinhado para você ter a odontologia dos seus sonhos. E com isso, meus queridos Power Doctors, eu queria que nessa aula você tivesse essa visão macro das 7 forças da odontologia, que você pudesse entender que não é só o post no Instagram, que o atendimento da secretária é decisivo para a sua conversão, que não é só a sua técnica odontológica, né, a sua ciência, que é também a experiência, que é também como você se comunica, que é também como você gerencia pessoas, para você poder escalar e crescer no seu business, tá? O método Power Doctor e as 7 forças da odontologia é inspirado em toda a história que você já viu e também em toda a experiência nossa aqui de 21 anos de odontologia. Mas antes eu quero fazer uma ressalva. Vai vir aí a aula 3, tá? Na aula 3, gente, eu vou mergulhar contigo mais detalhadamente na comunicação do plano de tratamento, tá? O que acontece no plano de tratamento do paciente, como você vai apresentar os planos, como você elabora os planos de tratamento, tá? Para que você tenha uma taxa de conversão de 75%, como a que eu tenho aqui na clínica, tá bom? Eu vejo você na aula 3. Mas antes disso, deixa aqui, por favor, o seu comentário. Me conta se você gostou dessa aula, o que você achou, tá? O método Power Doctor, ele é feito com muito amor para você. Comenta se você gostou e fica com a gente também nos grupos de WhatsApp, tá bom? Um beijo, então, e a gente vai se ver na aula 3 da semana Power Doctor.